É uma vergonha, é ridículo. O Flamengo não chutou a bola no gol. Isso é evidente. Criticar, a gente vai criticar, é óbvio, a gente sempre critica. Você conhece um cara na imprensa esportiva que critica mais do que eu? É muito difícil, pode ter igual, mas não tem. A gente critica muito o Flamengo e quem quer que seja. Agora, não adianta achar que crítica tem que vir embutida com demissão de técnico ou mudança radical. Tite, que já foi um dia o melhor treinador do Brasil, sim, mas parece que depois que foi para a seleção, em vez de progredir, regrediu. O Tite, treinador de clube hoje em dia, é muito pior do que o Tite quando treinava o Corinthians. Um time que tem a qualidade que tem, não ter intensidade, porque o que mais me assusta foi Bolívar, tá bom, altitude. O Flamengo levou gol, não tem um poder de reação. A gente sempre gosta de comparar aqui, porque são os times que mais vem vencendo recentemente, o Flamengo e o Palmeiras. Olha o poder de reação, é até chamado pela torcida de Palmeiras o time da virada. O único jogo que eu acho que ele não poupou foi com o Palestino, né? Pós-campeonato carioca, o único jogo que ele não poupou foi Palestino e hoje. E aí, hoje você cobra a conta e você vai chegar e vai lá, cara, você precisa produzir mais. É lógico que o trabalho precisa ser questionado. O que o torcedor do Flamengo espera e o que o elenco desse Flamengo hoje pode jogar, o Tite não vai conseguir entregar. O Tite é um cara muito competente, mas no estilo dele. O Tite é aquele cara do futebol pragmático, aquele cara que joga, faz 1-0, senta no resultado, com raríssimas exceções. Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Vamos GG aqui, né, o que a mídia esportiva falou sobre essa derrota do Flamengo para o Botafogo. O Flamengo perde a invencibilidade de 12 jogos aproximadamente, né, que não perdia em clássico. O Flamengo sai do G4 e a situação do Tite a cada jogo vai ficando delicada. E o questionamento sobre o trabalho e a evolução do time que está sendo prejudicado, né? Será que valeu a pena poupar tantos jogadores para chegar no jogo do Botafogo e passar essa vergonha? Porque pô, foi uma vergonha. O Flamengo poupou pelo menos 8 jogadores visando o jogo de hoje, né? La Paz poupou, vamos jogar contra o Botafogo contra a força máxima. A atuação é horrível, o Flamengo não acerta o gol e ainda consegue perder por 2-0 para o time do Botafogo, né? Que vem vivendo um bom momento, sim, com o novo técnico, mas não pode perder para esse Botafogo. E, pelo amor de Deus, não pode, de jeito nenhum. Mas deixe seu like aí e vambora para mais um vídeo aí, galera. O time simplesmente não finalizou no gol. Não finalizou no gol do Botafogo. Foram, ao todo, pelos números do SofaScore, 15 arremates, nenhum na direção do gol, que é lamentável. Os dois lances de maior perigo foram esse do Luiz Araújo, aquela cabeçada do Fabrício Bruno no segundo tempo. Teve demanda do Lohan, mas um pouco mais distante do gol. Ou seja, o Flamengo nem acertou a meta, não acertou o gol adversário. Foi uma atuação lamentável de um time que já entra em campo e toma o gol e praticamente ele sai da partida, o time que fica nervoso, fica apavorado. Isso tudo faz parte um pouco também de todo o contexto que é criado, né? Do exagero, dessa coisa toda. Nenhum dirigente sai em defesa do técnico, eles somem nessas horas, porque percebem que a batata do técnico assa, então tenta se desvencilhar, se desvincular ao máximo, né? Como se não tivessem nada com isso. Isso é muito comum, a gente conhece esse roteiro e o Tite fica aí meio que sozinho nessa aí. Foi mal. A semana com a preparação toda que ele planejou deu errado, né? Não funcionou, isso é evidente, mas não é por isso que a gente vai ficar aqui aderido a essa coisa maluca aí dessa gente doente que fica pedindo troca de técnico o tempo todo, demissões, achando que o futebol se faz dessa maneira. O Campeonato Carioca é mais fraco, mas o time mostrou ali boas atuações, mostrou qualidades que pode ser retomada, que pode ser aprimorada, mas isso nem sempre é uma coisa linear, nem sempre o trabalho só dá certo. Aí você tem problemas, tem acidentes de percurso que tem que ser corrigidos. E imagino que para esse próximo jogo contra o Amazonas, depois contra o Bragantino, principalmente contra o Bragantino, o Tite tenha que fazer algumas mudanças, tenha que pensar em uma nova formação da equipe, na parte tática, enfim, algo que ele vai ter que realmente se preocupar e mexer, né? Um dado importante aqui, até da Opta Sports, que é até que alimenta os números do SofaScore, o Flamengo não teve finalizações certas no jogo do Brasileirão pela segunda vez em 8 anos. Ou seja, é a segunda vez em 8 anos que o Flamengo não chuta nenhuma bola no gol. Além do jogo de hoje contra o Botafogo, o Flamengo não acertou o alvo naquela derrota para o Bragantino 4-0 em julho do ano passado. Ou seja, uma vergonha, né? Uma vergonha. Uma atuação realmente muito fraca, muito ruim. Vamos ver o que o Tite vai falar. É óbvio que ele tem a noção de que a atuação foi ruim, não vai descer o pau nos jogadores, mas precisa identificar o que não está bom, o que não foi bom, o que pode melhorar e o que tem que mudar. E muito rapidamente. Muito rápido. Ele mudou o lado direito, buscando ter o Gerson para ter mais um jogador por dentro,
tá? Para trabalhar, para tentar ter penetração, que o time do Flamengo não estava entrando, e o Wesley para atacar ali o corredor direito, onde o Varela não chega tanto, ele está mais descansado. Não funcionou, simples assim. Luiz Araújo tem um grave problema, que é justamente o que você falou, as decisões erradas. Finaliza, quando não era para finalizar, finaliza muito, às vezes até sem a condição ideal, mas pelo menos ele tenta. E os outros que não tentam, que tocam para o lado, que buscam outra posição, que só finalizam quando estão na condição ideal, né? Então, assim, ele erra porque ele tenta. E tem aqueles que nem tentam, por isso não erram. Pensa um pouco nisso. Não estou aqui defendendo o Luiz Araújo, não. Ele tem que melhorar isso. Ele tem que melhorar isso. É algo que pode e deve ser melhorado. E esse rapaz precisa corrigir esse defeito. Eu acho, eu acabei de falar aqui, Abraão. É uma vergonha, é ridículo. O Flamengo não chutou a bola no gol. Isso é evidente. Criticar, a gente vai criticar, é óbvio, a gente sempre critica. Você conhece um cara na imprensa esportiva que critica mais do que eu? É muito difícil. Pode ter igual, mas não tem. A gente critica muito o Flamengo e quem quer que seja. Agora, não adianta achar que crítica tem que vir embutida com demissão de técnico ou mudança radical. Não é assim que funciona. Agora, hoje foi muito ruim. O técnico merece crítica, os jogadores merecem crítica também. Evidentemente, o Botafogo merece elogios. Assim é o futebol. E isso, de fato, não tem explicação. Uma das razões, não chutou no gol. Aí você vê que curioso, que eu falei agora do Luiz Araújo. Ele erra a tomada de decisão, erra, mas ele finaliza. E os outros que não chutam no gol? Né? E os outros que não tentam? Qual foi a grande chance de gol do Flamengo? Uma bela trama do primeiro tempo, ajeitada de cabeça do Dela Cruz, né? E o Luiz chutando, a bola rente atrás do John, que não chutaria aquela bola do goleiro do Botafogo, pelo jeito. Ele, pelo menos, tenta. Ele é criticado porque tenta. Ao mesmo tempo, critica os que não tentam. Veja bem. Então, tem muita coisa errada, evidentemente, né? Figueroa achou falta. O Fabrício Bruno parece que já sabia que não era. Pois eu acho que ele se jogou ali, viu que não foi, e na hora percebeu, fiz bobagem. Aí foi lá e pelo menos admitiu, né? Pelo menos não se acovardou. Deu entrevista e admitiu que não houve que a responsabilidade pela falta não marcada é dele. Isso não deixa de ser uma virtude desse rapaz. Pelo menos ele tem essa virtude, ele fala. Tá? Aqui que chegou aqui, o Arrascaeta apresentou incômodo no músculo posterior da coxa direita, será reavaliado amanhã. Essa é uma questão que a gente tem que falar também. O Arrascaeta é genial e tal, não tem jogado bem. Ano passado o problema é que ele saía com 60 minutos. Agora ele é poupado contra o São Paulo e não vai para o Bolívia, tem dor muscular. Pô, que cacete que esse cara nunca tá bom. O que acontece com esse rapaz, gente? Sabe, por que isso não é questionado? Porque ele é craque, porque ele joga pra caralho? Então não pode cobrar? Cara, o que acontece? Toda hora se machuca ou não está 100% fisicamente? Que diabo é isso? Né? Tem que ser falado também, tem que ser discutido. Afinal de contas, é um jogador que você conta com ele em quanto por cento? Enfim. Luiz Fernando, membro do canal. Comissão tem que ser cobrada muito. Além de escolhas muito discutíveis, o time não consegue finalizar. Parece faltar autocrítica para a sua própria comissão. Isso é um problema sério, que eu falo há muito tempo, do Tite e a sua comissão técnica, tá? O Tite se cerca de pessoas que pensam muito parecido com ele. Ele não tem muito contraponto ali, ao que parece. Então tem que ter um contraponto. Alguém que fale, Tite, isso tá uma merda. Isso aqui não está funcionando. Isso aqui nós tentamos mudar. Vamos mudar. Eu acho que ele deveria começar a mudar o sistema. O Flamengo trabalha num 4-4-2, 2 homens de frente, tentar ter mais a bola, mais criação, menos dependência de jogadas de pontas ou cruzamento. E mais trabalho de pé em pé para chegar no gol adversário. E finalizar. Arrematar mais, arriscar mais. Thiago Reis. Agora, não. O Flamengo nem sequer, no segundo tempo, ameaçou de verdade o gol do Botafogo. Na verdade, nem no primeiro. Eu diria a você o seguinte, a única grande jogada do Flamengo no jogo é uma jogada que não é ensaiada. Não me venham dizer que é ensaiada, porque não é. Vai ter na lista tática que vai botar lá no quadrinho e vai dizer, ensaiou coisa nenhuma. Saiu coisa nenhuma. Quando passa do Arrascaeta para o Nico de la Cruz dentro da área, que o Nico percebeu o Luiz Araújo livre dentro da área e tocou de cabeça para ele. E o Araújo chutou até bem. Eu não gosto muito do Luiz Araújo, todo mundo sabe disso. Mas chutou bem, a bola passou raspando atrás. Única jogada digna de aplauso do Flamengo nos 95 minutos que foram disputados. Única. E que não virou gol. Aí vem o Botafogo, que no primeiro tempo acho que foi mais cauteloso, ainda que tenha tido umas arrancadas perigosas do Júnior Santos e do Luiz Henrique, mas o Flamengo, a zaga ali, conseguiu neutralizar. Vem no segundo tempo, escanteio, mete uma jogada ensaiada, zaga do Flamengo toda parada, ninguém marcando o Luiz Henrique, livre na entrada da área. Dizem que a culpa então foi do Ala, não sei.
Fato é que ele livre meteu e ainda a zaga, o ataque do Botafogo todo adiantado, o cara abriu as pernas, mas tinha um jogador do Flamengo lá na lateral direita dando condição. Acho que foi o Bruno Henrique, mas não tenho certeza. Gol deles. Aí o que era ruim ficou insuportavelmente pior. Porque o Flamengo, quando leva um gol, parece que desestrutura toda a cabeça dos jogadores. Aí, meu amigo, aí começou chutão do Rossi, bola alta sobre a área, chutão do Rossi, bola alta sobre a área. O Tite insiste muito numa jogada, que é uma boa jogada, mas não pode ser a única, que é de fazer meio que, não é bem um overlapping, mas é uma tabelinha pelas pontas. Hoje foi muito mais pela direita do que pela esquerda, embora o Ayrton Lucas e o Bruno Henrique tenham feito umas 2 vezes lá pela esquerda, vai, que é você fazer a jogada, o teu lateral ou o teu ponta chegar na linha de fundo e cruzar para trás. Ótimo. Só que eles não acertam nenhum cruzamento, cara. Nenhum cruzamento. Até o Bruno Henrique, que é um jogador especial, naquela bola que ele cruzou e o John pegou, aquilo era a bola para ele ter dado uma cavadinha, como bem disse o Júnior na transmissão, que o Pedro entrava de cabeça e fazia o gol. Ele foi bater rasteiro, tinha o John e ainda tinha um outro zagueiro do Botafogo na cobertura. Não deu em nada. E aí é isso, quer dizer, o Flamengo não tem repertório, o Flamengo não tem uma triangulação bem feita pelo meio, o Flamengo não tem uma jogada de falta ensaiada. Não tem nada, cara, sobre essa calamidade. O que aconteceu hoje foi uma calamidade. O time do Flamengo é um nada. O time do Flamengo é o retrato do Tite atual. O Tite, que já foi um dia o melhor treinador do Brasil, sim, mas parece que depois que foi para a seleção, em vez de progredir, regrediu. O Tite, treinador de clube, hoje em dia, é muito pior do que o Tite quando treinava o Corinthians, as 2 vezes que foi campeão brasileiro. Jogando esse futebolzinho mequetrefe, alguém acha que o Tite vai ser campeão brasileiro de novo? Me desculpe, eu não acredito. Quem acha isso sofre de alucinação. Eu volto já já. O time descansado, minha gente. O Flamengo chegou descansado, inteiraço. Quem foi o melhor jogador do Flamengo? Aliás, eu diria que foi o único que salvou. De la Cruz, que jogou em La Paz. Ora, vejam só, que surpresa! O melhor jogador do Flamengo em campo foi o jogador que atuou em La Paz e não foi poupado. O Arrascaeta, que foi poupado já 2, 3 vezes, sentiu a musculatura. E outros mais que não simplesmente não viram a cor da bola, né? Então, eu vou te contar, amigo, tá difícil aturar esse treinador do Flamengo, tá difícil de aturar esse jogo mequetrefe que o Flamengo está fazendo. Não há outro termo para caracterizar esse time do futebol do Flamengo, o futebol desse time do Flamengo, senão mequetrefe. Mequetrefe. Alucinação, para mim, é elogiar o trabalho do Tite. Porque o trabalho do Tite até agora é um nada. É um nada. O trabalho do Tite até agora é um nada. Ou vocês se iludem com o Campeonato Carioquinha, me engana que eu gosto. Gente, acabou o me engana que eu gosto. O Flamengo, aliás, antes de acabar, antes do segundo jogo da final, já estava acabado, é verdade. Quando jogou, estreou contra o Milionários, daquela maneira, já estava evidente que tinha alguma coisa errada. E de lá para cá, só piorou. Rafael de Barros, não vem que essa diretoria amadora está jogando tudo nas costas do treinador? O Landim quer se perpetuar no... A gente sabe, mas e aí? Esse não tem como trocar, infelizmente, esse aí não tem jeito, entendeu? Veja bem, eu não estou nem dizendo que eu sou a favor da demissão do Tite já, por um único motivo, porque não vejo um bom nome para substituí-lo. Pior do que isso, eu sei que se ele for demitido, a escolha vai ser feita de novo pelo Marcos Braz, Bruno Spindel e Caterva. Ou seja, vão fazer merda de novo. Fizeram merda o ano passado inteiro. Vitor Pereira, depois Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli, que não conta para ninguém, não, mas foi pedido, quase uma ordem do Rodolfo Landim.
era um fã do São Paulo. Cara, eu até entendo, sinceramente, que antes, algum tempo atrás, quando ele acabou de treinar o Santos, que houvesse um certo encantamento com o trabalho do São Paulo. Afinal de contas, ele pegou aquele Santos que não era lá essas coisas e foi vice-campeão brasileiro. Mas quem conhece os bastidores do Santos, e era obrigação do Landim e do Braz, de outro, terem ido ao Santos conversar com o pessoal que trabalhava na época do São Paulo, e já teriam ouvido que era uma maluquice contratar o São Paulo. Porque o São Paulo é um alucinado. O São Paulo é um louco de pedra. O São Paulo teve um ótimo tempo lá no Chile, na Laú e na seleção chilena. Só. Não deu certo mais em lugar nenhum. O São Paulo passou pelo Atlético Mineiro e não deu certo. E o Flamengo foi lá, a pedido do Landim, contratou. Por isso, é o único motivo que eu digo o seguinte: eu não vejo, nesse momento, nenhum técnico capaz disponível. E eu tenho certeza que se o Braz e o Spindler forem escolher, vão escolher mal. Você vê, esse Arthur Jorge do Botafogo parece um bom técnico. Alguma vez o Arthur Jorge esteve na lista dos treinadores do Flamengo? Não. A lista dos treinadores do Flamengo era Paulo Souza, que foi escolhido, Carvalhal, Rui Vitória, que é um desafeto do Gabriel. Na época que o Gabriel estava super bem, imagina você trazer um treinador que era desafeto dele. E por aí vai, gente. Isso tem que ser questionado. Porque o Flamengo poupa e continua machucando. Isso é uma coisa muscular. O Arrascaeta é um cara que tem um histórico, né? O Arrascaeta tem um histórico de lesão. Aí acho que é uma coisa dele, ali, do organismo dele. Eu não tenho conhecimento científico para falar disso, né? Ele tem um histórico grande. E muscular, o que mais que teve esse ano do Flamengo ali? Além do... Teve o Arrascaeta, teve agora o Eric Pulgar, já é a segunda vez. Sim. Eu acho que o Alan foi muscular. O Alan, ele teve dengue também, mas o Alan vinha de muito tempo no Galo sem jogar, depois voltou, machucou. Então, o Alan também teve problemas no Flamengo. O ano passado teve muita. Isso é difícil saber. Isso é uma coisa muito técnica, assim, muito de dados, de informação. O Palmeiras, ele realmente machuca pouco. O Zé Rafael agora está com problema, já está alguns jogos fora, mas é um time que consegue preservar muito bem. Aí talvez tenha a ver com o tempo que está lá a comissão técnica, de conhecimento de todo mundo ali. Mas o Flamengo realmente tem problema. O Arrascaeta eu imagino que é coisa dele, assim. Aí, claro, eu não sou médico, não sou fisiologista, mas pelo histórico do jogador, eu imagino que o Arrascaeta é um cara que sempre vai ter algum problema. Uma lesão vai puxando a outra, né? Isso até meu irmão, que é ortopedista, já falou aqui. Agora, me parece, Flávio, que esse time do Flamengo ele é mais devagar que os outros. Então, ele tem muito craque, mas ele não tem a dinâmica que os outros têm. Esse ponto é o ponto que mais me chama a atenção. Eu acho que o time do Flamengo ele precisa ser mais rápido. A troca de passe está muito lenta. Isso sem dúvida. Isso aí você nota ele se impondo contra o time do Botafogo colhido, fechadinho, e o Flamengo tocando bola muito lentamente. Esse tipo de jogada, já que o Tite joga no posicional, ela tem que ser muito rápida, virada de jogo muito rápida. E o Flamengo está jogando de maneira muito lenta. Hoje, pelo menos, foi assim. Essa lentidão, ela facilita o adversário. Eu não digo nem só lento, né? Não é intenso. O Flamengo não é intenso. Mas a lentidão ajuda muito a isso, porque ninguém vai atacar o Flamengo. Ninguém. Né? O próprio Palmeiras não atacou. Você vai jogar ressabiado contra o Flamengo. Então você precisa pressionar muito, ser muito rápido, ser muito objetivo, ser muito pragmático. Você vê, o gol que o Luiz Araújo perdeu. Se ele faz esse gol, muda a história do jogo. O Botafogo ia ter que sair. Tá, mas o Sino existe. Ele não fez o gol. Deveria ter surgido mais oportunidades como essa. Poucas oportunidades para o nível de jogo que o Flamengo deveria apresentar. Então acho que o time do Flamengo, ele é muito lento. Isso tem que ser, essa aceleração do time me parece uma coisa absolutamente necessária e rapidamente. E aqui, né, Fausto, Viga também depois, como a gente sempre fala, né, esse Flamengo, muitas vezes ele não cria chance de gol. Agora, um time que tem a qualidade que tem, não ter intensidade, porque o que mais me assusta foi Bolívar, tá bom, altitude. O Flamengo levou gol, não tem um poder de reação. A gente sempre gosta de comparar aqui, porque são os times que mais vem vencendo recentemente, o Flamengo e o Palmeiras.
Olha o poder de reação. É até chamado pela torcida de Palmeiras o time da virada. Mas virou 5 isso jogos. toda só. Não, mas aí, viu? Aí o Corinthians vira o time da virada, o Santos vira, o Não, São mas o Paulo vira. Palmeiras virou. A torcida era só todas elas falam a mesma coisa. Mas o Palmeiras com o Abel Ferreira é um time forte mentalmente. E quando ele tá perdendo, ele bota intensidade. O Flamengo hoje, perdendo, você não tinha esperança nenhuma, você não via intensidade. Mas aí é conhecimento de grupo. O Abel é discutível, ele conhece o grupo que ele tem na mão, até pelo tempo que ele tá no comando do Palmeiras. Isso favorece demais o Palmeiras ter reações. O cara sabe aonde mexer, o ponto que deve mexer para o Palmeiras realmente conseguir as viradas e vem conseguindo as viradas. Essa questão física é uma questão que preocupa mesmo o time do Flamengo. Eu acho que isso precisa ser visto com mais seriedade, né? Essa questão dos jogadores se lesionarem demais. Agora, fica claro que a parcela de culpa dos atletas é grande também, é muito grande. Né? Não é fácil, outra questão. Zero esse negócio de defender Tite, nada, não, nunca fui disso. Não. Eu tenho alguns treinadores que eu gosto, mas zero. Deixando claro, eu acho que o grande problema, não só do Flamengo, mas a questão de você ficar trocando treinador toda hora, é uma coisa que arrebenta o time também. Arrebenta o time, porque você não tem uma ideia de jogo, você não tem um padrão de jogo. Quando é necessário, eu sou totalmente favorável. É necessário, não deu. O cara pode ser um fenômeno, mas não deu liga naquele time, acabou. Mas no caso do Flamengo, o Flamengo trocou de quantos treinadores do Flamengo teve do começo do ano passado até agora? Aí recorre a enciclopédia. Bastante. Do ano passado 3, né? Então, mas para um clube como o Flamengo não precisaria estar passando por isso. Em um ano e pouco é muita coisa. É muita coisa. O Flamengo tem um elenco muito forte. A parcela de O Palmeiras culpa... tem 3 anos o mesmo. Exato, a 3 parcela... anos e meio, quase. Por isso que eu falo que a parcela de culpa dos atletas é enorme mesmo. E daqueles que estavam e daqueles que estão chegando no Flamengo também. Tomara que a gente consiga evoluir nesse sentido, né? Deixa eu trazer aqui a informação que o Flamengo acabou de postar nas redes sociais. O atleta Arrascaeta apresentou um incômodo no músculo posterior da coxa direita, ainda vai ser reavaliado, tá? Então não dá pra gente chegar a nenhuma conclusão se é uma lesão que vai tirar o Arrascaeta de mais jogos, se não vai. Mas acho que chama a atenção, principalmente, e imagino eu que o Tite até leve ou o médico ou o Fábio Maceredian pra entrevista coletiva hoje, como no geral ele tem levado, pra explicar um pouco porque ele poupou o Arrascaeta em 2 jogos. Chega nesse jogo, o Arrascaeta ainda assim não joga bem, né? Sente, pede a substituição e vai ser reavaliado. Eu queria ouvir vocês também agora do lado do Flamengo, assim, dessa derrota, VS, porque 3 jogos sem vencer consecutivamente, tomando gol, não tomou contra o Palmeiras, mas tomou gol nos outros 2 jogos, obviamente, que foram 2 derrotas, então tem que tomar gol, né? Não tem como ser diferente, se você perde, você toma gol. Mas tem muita gente já nas redes sociais falando sobre... Cara, eu não vou entrar aqui no... Desculpa, #ForaTite, tá? Porque aí vocês vão me desculpar, é meio contra os meus princípios, eu acho meio tosco, inclusive, iniciar já um movimento assim. Mas a gente abriu uma enquete aqui neste programita. Trabalho de Tite merece ser questionado? Merece, tinha que jogar mais, 81%. Não, calma aí que nós estamos bem, 19%. Vés, queria te ouvir em relação ao jogo especificamente por parte do Flamengo, você falou que não finalizou no gol e tal, mas mais do que isso, acho que do pacote do trabalho do Tite, que foi muito elogiado no início e que acho que agora começa a ter alguns questionamentos. Não, eu acho que nessa sequência aí você tem um jogo contra o Palmeiras, que acho que o Tite é mais cobrado pelas escolhas de poupar o De La Cruz e o Pedro do que, acho que do jogo em si. Acho que o primeiro tempo foi ruim como dos dois, mas o segundo tempo acho que o Flamengo jogou bem. O jogo contra o Bolívar eu tiro da análise, porque 3.600, altitude, 3.600. O time do Bolívar é bom, né? Assim, no perfil do Bolívar o time é bom. E o 3.600 acho que modificam muito. O ponto é, o Tite, acho que... Ele falou sobre isso semana passada, de que ele recebeu da diretoria um aviso que o Campeonato Carioca era prioridade, certo? Não sei qual o nível de capacidade que o Tite tem de argumentar com o patrão dele, não sei, até porque os patrões dele, os dois, acho que não são muito do diálogo, são né? 2 desclassificados, né? Mas enfim, eu não sei, mas se você chega lá e se você é um técnico como o Tite e você chega lá e fala, ó, o Campeonato Carioca é prioridade pra gente, eu já ficaria
acha botaria ter uma perdido- suspeita ali. Como é que é? Vocês têm a gente tem um orçamento bilionário e a prioridade aqui é o Campeonato Carioca. Então, assim, não é a Libertadores, não é... Mas, enfim, esse é um outro ponto. E aí o Tite coloca no Campeonato Carioca o time todo para jogar em vários momentos. Em vários momentos. Muita gente fala do segundo jogo da final, que o Flamengo já tinha aberto 3-0 e jogou com o time completo no jogo que ganhou de 1-0. Mas isso daí, na reta final do campeonato, já estava na cara que o Flamengo já tinha a vaga garantida e o Flamengo continuou jogando com o time. E aí isso estourou agora. Aí o Flamengo, primeiro jogo do campeonato, ele joga com o Varela, ele poupa o Varela, porque ia estourar, bota o Ayrton Lucas na direita. O segundo jogo do campeonato, ele poupa De La Cruz, ele poupa Arrascaeta e Luiz Araújo. No terceiro jogo do campeonato, ele poupa De La Cruz e Pedro. Aí, entre esses dois, no jogo da Bolívia, ele poupa 5, 6. E que eu acho que... Em Bogotá já tinha poupado também. Em Bogotá já tinha poupado, exatamente. Já tinha poupado. O único jogo que eu acho que ele não poupou foi com o Palestino, né? Pós-Campeonato Carioca, o único jogo que ele não poupou foi Palestino e hoje. E aí, hoje você cobra a conta e você vai chegar e vai lá, cara, você precisa produzir mais. É lógico que o trabalho precisa ser questionado. É lógico. O Flamengo passou 90 minutos e não chutou uma bola no gol. O John não trabalhou. Ah, mas finalizou mais. Beleza, finalizou mais para fora. Então, alguma coisa está funcionando e digo mais, no segundo tempo, o nível de bola cruzada na área, deixa eu ver se eu tenho aqui, muita bola cruzada na área numa situação que você tinha cruzamentos. Inclusive, acabamos de ver 2 aí, enquanto você está procurando um monte de bola levantada na área aí. Cruzamentos. Só no segundo tempo, 20 cruzamentos. 20 cruzamentos, só no segundo tempo. Então, assim, é lógico que o trabalho precisa ser questionado. Mas eu entendo, acho que o Tite ter colocado o time titular um pouco no Campeonato Carioca para tentar dar rodagem e engrenar, pegar no tranco. Aí depois era para começar... Porque o grande ponto, a história da final, é muito difícil quando o seu chefe fala, cara... Ano passado a gente vem 2 anos sem ganhar o Carioca. Eu acho que vir de 2 anos sem ganhar pega. Tem um trauma aí, o Maracanã vai estar lotado, entrar com o time reserva para sei celebrar se deveria, o título. mas pega. Não, eu tô dizendo que assim, foi esse o diálogo. Exato. E aí houve um questionamento. Não era certo da comissão botar o time titular, mas houve um acordo com a diretoria. E aí fica muito difícil, porque estoura na comissão. Mas, no final das contas, você tem um combinado com quem manda. Tudo bem. Porque fala, cara, não dá pro Maracanã estar cheio no dia da final e você meter lá um time reserva como se o jogo não valesse nada. Eu jamais desrespeitaria o conceito... Eu não tô dizendo que eu concordo, não. Eu tô dizendo que foi o que aconteceu. Não, vocês me conhecem, vocês sabem que eu jamais desrespeitaria o conceito de hierarquia. Eu acho que é um negócio muito valioso. Agora, o Tite, cara, ele era o técnico da seleção brasileira nos últimos 6 anos. Ele não é um treinador qualquer. O Tite tem estofo suficiente para chegar. Seu Marcos Braz, seu Landinho, mas se ele entendeu... Deixa eu só ver se eu entendi legal isso aqui. Deixa eu só... Aí é o problema. Pode ser que ele tenha concordado. Pode ser que aquela frase... Pode ser que aquela frase que depois ele se justificou e tal, de que o campeonato estadual do Rio é o mais forte do Brasil, fosse uma chancela para aquela decisão da diretoria. Aí o problema é maior ainda. Se for isso, depois ele voltou atrás. Sim. Mas se for isso, se ele concordou, se ele achou, verdade, vamos priorizar o Carioca. Quem já trabalhou com o Tite, tal, seja na atual ou em outras comissões, o Tite nem gosta de poupar. Ele nem gosta de poupar. Não é o que ele gosta de fazer. Ele não é nem de muito de mexer. Lembra que na seleção, quando a entrada foi o Coutinho como titular? Ele foi muito... demorou pra caramba. Todo mundo via que o Coutinho tava de passagem. Ele era constantemente criticado por já ter garantido a vaga nas eliminatórias, essas eliminatórias aí pro Brasil. E continuava jogando. Ele não gosta de mexer. Ele tá fazendo isso porque ele se reúne toda a reapresentação. Toda vez é a mesma lógica. E o processo era igual com o Sampaoli. E ele não fazia igual e o Flamengo era taxado de um time que pregava no segundo tempo, né? Então, assim, fica difícil esse manejo. Só que o trabalho, o jeito que o Flamengo joga, que o time, a seleção em boa parte jogava, é um jeito estável. Isso, para quando tá ganhando, é ótimo. Mas quando perde, os fantasmas vêm à tona, assim, do torcedor que quer a empolgação, levantar da cadeira toda hora. E eu acho que isso não vai acontecer com o Flamengo dele. Até em alguns jogos que venceu, a postura do Flamengo do Tite foi criticada. Até em algumas vitórias. Pela torcida, né? Por parte da torcida. Mas aí eu não concordo com essa crítica. O ponto é, eu acho que especificamente do jogo de hoje. Exatamente. Especificamente do jogo de hoje... Você não conseguiu nem controlar. Nada. Perfeito. Mas hoje eu acho que cabe crítica. Você pegou um adversário que conseguiu entender exatamente o que era
as fragilidades do Flamengo e explorar. Porque, por exemplo, há uma semana o Flamengo fez um jogo muito bom contra o Palmeiras no Allianz, que nem pouquíssimos vão vir aqui e fazer o jogo que o Flamengo fez. Não ganhou, mas acho até que jogou melhor. E antes tinha feito, 70 minutos excelentes contra o São Paulo. Excelente. Só que, então, cara, assim, isso vai ser apagado muito rápido, porque o Tite, quando você vê o movimento lá, fizer aqueles estudos das empresas que fazem estudo de pesquisa, hashtag, não sei o quê, quando o Tite chegou, já tinha esse movimento e é essa mesma galera aí. Não, então, essa galera... Ele falou, quem que era o Tite no Flamengo? Beija, eu sei que pra muitas pessoas dói ouvir a verdade. É igual quando você olha assim e fala pro cara, teu filho é feio. Sabe, tipo, eu sei que dói. Mas alguém tem que dizer. O Tite no Flamengo, pessoal, é a Xuxa na Record. É o Faustão na Band. Tá na cara que não vai dar liga. Porque o negócio é o seguinte, Beija, o que o torcedor do Flamengo espera e o que o elenco desse Flamengo hoje pode jogar, o Tite não vai conseguir entregar. O Tite é um cara muito competente, mas o estilo dele. O Tite é aquele cara do futebol pragmático, aquele cara que joga, faz 1-0, senta no resultado, com raríssimas exceções, o Flamengo vai golear. De vez em quando vou falar, mas goleou não sei quem. Irmão, esse não é o estilo do Tite. O Tite não é o Jorge Jesus. O Jorge Jesus é aquele cara, tá 3, eu quero o 4. Fez 4, quero o 5º. Fez o 5º, eu quero o 6º. O Jorge Jesus é aquele cara que fala... Eu vou jogar na quarta e no domingo. Eu vou descansar no sábado. Eu vou descansar na segunda. Eu vou pôr o meu time titular em todas as partidas que eu puder. O Tite não pensa assim. Ninguém é igual ao outro. Então o torcedor do Flamengo, ele tem que entender o treinador que ele tem hoje. Se o Flamengo for buscar o Tite, é um cara competente, mas dentro do estilo dele. Não dá para comparar o estilo do Tite com o Jorge Jesus. E atenção, diretoria do Corinthians. Esse é o momento de fazer novamente uma proposta para o Tite. Porque o Tite está na corda bamba no Flamengo. Quem falou? Tá na cara, Benjamin. Não. O Tite não vai aguentar essa pressão. Já? O Tite não vai aguentar essa pressão da torcida, Benjamin. Porque você sabe muito bem, a torcida do Flamengo nada mais é do que uma extensão da mídia. Você tá derrubando o Tite no Flamengo, que até onde eu sei, não tá pra cair nem cogito. Não, aí que você hoje não está. Antônio Oliveira e trazendo o Tite pro Corinthians. Hoje não está. O negócio é o seguinte, Benjamin, fala o óbvio, todo mundo fala. A gente poderia chamar, sei lá, qualquer pessoa aqui que tá trafegando na Paulista e fala o óbvio. Nós somos muito bem pagos aqui na CNN para prever o futuro, para falar o que ninguém tá falando ainda. E é fato, quando eu falei que o Tite era a Xuxa na Record, nossa, a torcida do Flamengo rasgou a roupa, invejoso e tudo mais. Benjamin, nada mais foi do que uma previsão óbvia. E agora eu tô prevendo novamente, Benjamin, que o Tite não termina... O Antônio Oliveira tá na corda bamba? Mas é óbvio que tá, Benjamin. Se o Antônio Oliveira tomar outro sacode hoje em casa do Fluminense, a tendência é essa, dele cair, porque o Antônio Oliveira não tem lastro pra segurar um elenco cheio de gato gordo que o Corinthians... Então, daqui a pouco a gente vai falar mais do Flamengo, que daqui a pouco chega as imagens. Mas, ô Nori, isso que o Mano falou, o Antônio Oliveira tá na corda bamba, hoje tem Corinthians Fluminense. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí, né? Mais uma derrota aí, a segunda consecutiva aí, né? Segunda consecutiva e o terceiro jogo sem vencer, né? Empate com o Palmeiras, Bolívar perdeu e agora a derrota, né? O jogo em si foi um jogo tecnicamente não tão bom de assistir. O Flamengo teve bastante finalizações, finalizou 15 vezes, mas 11 finalizações foram para fora. O Luiz Araújo, né, foi o jogador que mais tentou. Eu vi uma análise falando sobre o Luiz Araújo. O Luiz Araújo, ele é um cara que ele ajuda muito, recompondo marcação, sei lá o que, no ataque. Ele é um bom jogador, só que no último terço, né, as suas decisões, na hora de ser tomadas, ele acaba se precipitando, né? Na hora de chutar, ele toca. Na hora de finalizar, ele acaba tocando. Então, na hora que é pra finalizar, ele não finaliza. Na hora que é pra tocar, ele não finaliza. Na hora que é pra segurar o jogo, ele acelera. Então, algumas atitudes do Luiz Araújo acaba sendo precipitada, né? É um bom jogador, concordo que ele é um bom jogador. E nesse jogo, ele foi o jogador que mais tentou. Teve muito lance que não era para finalizar, ele acabou finalizando. E a maioria das finalizações foram pra fora. Todas foram pra fora. Que o Flamengo não acertou gol. Então aquilo... o primeiro lance, que foi a única jogada criada, trabalhada do Flamengo, com a finalização do Luiz Araújo no minuto 3, logo no início do jogo ali, que quase saiu o gol do Flamengo, né? Que ela foi a única jogada trabalhada definitivamente do Flamengo que deu gosto de ver. Porque o resto, esquece. Era
lançamento longo, cruzamento, sei lá o quê, e outros fatores aí. Então é aquilo. O Flamengo, sim, ele precisa melhorar muito, porque com esse futebol aí, fica difícil. Fica muito difícil, né? E sabemos que o Tite, ele já vem sendo questionado há bastante tempo, mesmo ganhando, principalmente pelas atuações do Flamengo, né? Sabemos que o jeito do Tite trabalhar não é o jeito do JJ, como uma boa parte da torcida do Flamengo quer. Mas, infelizmente, não tem JJ para todo mundo, e a gente tem que se contentar com o Tite, que é um bom treinador sim, só que as suas características de trabalho são totalmente diferentes do JJ, né? E é aquilo, o Flamengo não vem apresentando bom futebol, o trabalho do Tite já vem sendo questionado e tem que ser questionado sim, porque se daqui a 2, 3 jogos, 5 ou até a data FIFA, Copa América, né? O Flamengo não vinha apresentando bom futebol, talvez pro meio do ano, o Flamengo já começa a procurar outro treinador, né? Então essa é minha opinião, né? Se o trabalho do Tite não vem evoluindo e chega a Copa América, que o Flamengo vai perder vários jogadores, chega lá, o que vai fazer? O que vai acontecer? O Flamengo vai começar a abrir, todo mundo vai começar a abrir o debate se está na hora de trocar o Tite ou não, né? Essa é a minha expectativa aí, né? Então, deixe seu like e tamo junto.